Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora o programa Grandes Vultos do Espiritismo. Produção e apresentação, Hélio Dias. Ouvintes da web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Vamos focalizar agora um dos grandes vultos da história do Espiritismo no Brasil. Frederico Figner, nascido no ano da graça de 1866 e desencarnado em 1947. Quem foi Frederico Figner? Foi um homem de biografia bastante incomum. De espírito empreendedor, venceu galhardamente a escorregadiça e perigosa prova da riqueza. Conservava a candura do crente e a fé que transporta montanhas sem cair no fanatismo religioso. Instruído em letras e línguas, jamais se desviou da postura humilde. Cultivava as mais altas relações sociais, paralelamente ao convívio amoroso com infelizes e sofredores. Justas homenagens já foram feitas a este espírito empreendedor, responsável por diversas novidades de sua época, como por ter trazido ao Brasil o fonógrafo, o gramofone e o disco, assim como ter criado a primeira gravadora de música nacional, a Odeon. A ação industrial de Fred, como era carinhosamente chamado, no tempo em que ainda não existia rádio, tem o valor de nobre apostolado patriótico. Teve a preocupação idealista de distribuir por todo o país nosso patrimônio artístico genuinamente brasileiro. De origem judaica, nascido na república hoje chamada Eslováquia, num lar humilde, deixou sua casa aos 13 anos de idade em busca de seus ideais. Esteve em diversos países até que, em 1892, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde, entre outras coisas, fundou a famosa Casa Edison e ajudou a divulgar a máquina de escrever em todo o Brasil. Por seus atos, recebeu inúmeras homenagens após o seu desencarne. Entre elas, foi considerado pelo jornal A Noite Ilustrada como o mais brasileiro de todos os estrangeiros, o cidadão dos 1000 amigos, o protetor dos necessitados, filântropo dos mais legítimos e dedicados. Foi apresentada ao Espiritismo por volta de 1903 por Pedro Sayão, pai da cantora lírica Bidu Sayão. Descrente inicialmente, apesar de Pedro frequentar a filial do estabelecimento comercial que Frederico Figner tinha em São Paulo, e ali, durante 2 anos, palestrar com amigo acerca do Espiritismo. Somente acompanhando a cura, através de receita mediúnica da esposa de um funcionário, que Figner se inclinou ao Espiritismo. Daí a fazer parte da FEB como vice-presidente, tesoureiro e membro do Conselho Fiscal, foi um pulo. Além de seus afazeres profissionais, onde fez fortuna, mantinha coluna no jornal Correio da Manhã, em que divulgava o Espiritismo. Alma generosa, chegou a acolher em sua própria casa 14 enfermos vítimas do surto da gripe espanhola
que assolou nosso país em 1918 e que não raramente conduzia à morte. Seu trabalho em tomar ditado de receitas espíritas e dar passes a enfermos celebrizou-se em sua época. Chegava a tomar 150 a 200 receitas por dia e atender inúmeros necessitados que conheciam sua dedicação através dos jornais da época. Com uma disciplina digna de louvores, dividia seu tempo entre a atividade profissional e os afazeres espíritas, chegando a presidir diversos grupos na sede da Federação Espírita Brasileira e em seu lar. Promoveu a publicação de muitos livros, sempre custeando as edições. Viajando ao exterior, buscou contato com o médium Willie Hope e encontrou-se na Inglaterra com Sir Arthur Conan Doyle. Por solicitação de um grupo de atores, Figner doou terreno de sua propriedade em Jacarepaguá para a construção do Retiro dos Artistas. Autodidata e de extrema coerência ao viver a doutrina em sua plenitude, não deixou um grande livro com suas ideias, mas foi mais longe, deixando suas obras e exemplo de servir com dignidade. Como sabemos, Frederico Figner foi o autor espiritual com o pseudônimo de Irmão Jacó, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Voltei, editado pela Federação Espírita Brasileira. Se não deixou uma grande obra literária enquanto encarnado, deixou-nos seu testemunho de como despertou na espiritualidade. E em Voltei, diz ele, é para vocês, membros da grande família espírita, que tanto desejei servir, que grafei estas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Frederico Figner trouxe-nos ensinamentos importantes através da autocrítica e reencontro com sua consciência desprendida da matéria. Admitiu os apegos à autoridade e o seu orgulho, pois quase me considerei ofendido, diz ele, quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Com a humildade que o caracterizara em vida, reagiu. Comecei a guerrear meu individualismo, prossegue ele, individualismo gritante e examinando a respeitabilidade dos interesses alheios. Não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem no prejuízo do bem geral. Mais uma justa homenagem é prestada agora ao nosso dedicado companheiro espírita. Aspectos importantes de sua vida estão resgatados em uma exposição num recém-criado espaço cultural. É a Mansão Figner, o Rio na bela época. Funcionando onde foi sua residência, a Rua Marquês de Abrantes, 99, Flamengo, Rio de Janeiro, a mansão foi adquirida pelo SESC, Rio de Janeiro, que a restaurou pelo minucioso trabalho de pesquisa do arquiteto Marcos Moraes de Sá. Um grande painel conta de forma cronológica fatos marcantes da vida de Figner, juntamente com acontecimentos importantes da época. Também estará à venda no local o livro A Mansão Figner, o Ecletismo e a Casa Burguesa no início do século XX. Além de seus feitos, que estão já imortalizados, fiquemos com a lembrança do homem, conforme nos relata Viriato Correia, jornalista, teatrólogo, romancista e membro da Academia Brasileira de Letras. Diz ele,
Aos 80 anos de idade, Frederico Figner tinha as vibrações, os entusiasmos, as vivacidades das juventudes estouvadas. Quem ouvia pelas ruas, suado, chapéu atirado para a nuca, falando aqui, falando ali, numa pressa de moço de recados, pensava estar vendo um ganhador que, em cima da hora, corria para não perder a hora do negócio. No entanto, não era para ganhar que ele vivia a correr. Rico, muito rico, não precisava entregar-se à vassalagem do ganho. Corria para servir os outros. Corria para ir ao encontro dos necessitados. A fonte destas informações que nós estamos utilizando na apresentação deste grande vulto da história do Espiritismo em nosso país, nós recolhemos no Portal do Espírito. A todos o nosso muito obrigado pelas atenções e Ave Cristo em nossos corações. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.